Olá pessoal, então a próxima videoaula é sobre joelho, tá? As modalidades de imagem para investigar alterações do joelho, né? Mais coisas de traumatologistas e ortopedistas, né, que fazem essa avaliação aí. Então, começando pelo raio-x. O raio-x, como eu já falei para vocês, é a técnica mais básica, mais inicial. É uma técnica com radiação, onde a gente faz... geralmente as sequências padrões do raio-x é um antero-posterior, né, o frontal, e o perfil. Tá? Algumas vezes se faz também um axial de patela. Axial de patela como se fosse cortar a patela assim, para ver a relação entre a patela e o fêmur. Isso se faz em flexão, mas não é uma radiografia padrão. A padrão são duas, é a antero-posterior e a perfil. Tá? Então, basicamente, o que se avalia? Eu falei já para vocês que o raio-x é muito bom para osso e não é muito bom para partes moles. Vocês podem ver aqui as partes moles, que as partes moles elas têm aqui uma densidade um pouco inferior quando é gordura, tecido subcutâneo. Músculo fica uma densidade um pouco superior, porque tem o músculo tem uma densidade mais alta, mais elevada do que a gordura e do que o ar, né? O ar está aqui fora. E o osso tem uma densidade bastante alta, né, que fica bem branco, então. E o que a gente avalia? A gente avalia basicamente eixo, né, se tem desvio valgo ou varo, né, que são desvios do joelho. A gente avalia os espaços articulares. Então aqui, melhor avaliado no frontal, aqui a gente vê que esse paciente ele tem uma assimetria bastante acentuada de espaço articular femorotibial, ou seja, no lado lateral, espaço femorotibial lateral, né, é a amplitude normal ou levemente aumentada. Aqui está a fíbula, a cabeça da fíbula, eu sei que isso aqui é lateral. E no espaço femorotibial medial existe uma redução do espaço, possivelmente relacionada à artrose, tá? Então, nesse caso aqui no joelho, eu não vou conseguir avaliar partes moles de meniscos, de ligamentos, porque o raio-x não me permite avaliar estas estruturas. E por isso que existem, então, as demais técnicas que eu vou falar a seguir. No perfil, a gente avalia a relação entre a patela e o fêmur. Tá? Tu pode ter uma patela alta, uma patela baixa, nesse caso aqui já tem uma certa artrose, a gente vê aqui uns osteófitos. Isso aqui são os osteófitos crescendo nas margens articulares, tanto da patela quanto do fêmur. Isso aí já indica uma artrose. Aqui, por exemplo, a gente vê uma estrutura óssea que pode ser um corpo livre intraarticular, tá? Que está solto aqui na articulação, e esse corpo livre, quando ele é calcificado, ele é visualizável no raio-x simples, como a gente está vendo aqui. Tá? E o perfil, basicamente, então, avalia também as gorduras infrapatelares. Olha aqui, a gordura infrapatelar ela tem que ser pretinha. Se tu tiver uma densidade superior aqui, tem alguma coisa na gordura infrapatelar. Tá? A gente avalia também presença ou não de derrame articular. Quando tu tem esse preto aqui, fica branco, fica mais uma densidade parecida com o tendão do quadríceps aqui, fica tudo branco, significa que tem um líquido aqui, um derrame articular. Tá, basicamente o joelho, então, é a técnica inicial para avaliar um distúrbio articular do joelho. O paciente chega com dor, chega mancando, o primeiro exame que se faz vai ser o mais simples, a radiografia do joelho. Nesse caso, é importante lembrar que o joelho a gente não vai conseguir enxergar as cartilagens do joelho. A gente pode inferir que existe uma lesão de cartilagem desse lado aqui porque tem artrose. Agora, a gente não enxerga as cartilagens como a gente vê na ressonância magnética. Bom, segunda técnica, então, é a tomografia computadorizada, que ela começa sendo feita como um scout. Isso aqui é como se fosse antes de fazer a programação dos cortes, a gente faz um scout que é muito parecido com o raio-x. Tá? E depois o técnico programa os cortes aqui e vira então a imagem que vocês conhecem, a imagem axial, né, transversal, várias imagens, nesse caso são quase 200,
E a gente tem duas janelas básicas. A janela de partes moles, como se fosse no crânio, né? A gente consegue ver melhor as partes moles. E a janela óssea, onde as partes moles ficam mais cinzentas e a gente tem mais detalhe do osso. Claro que nessa tomografia foram incluídos os dois joelhos. Então, a gente pode também fazer apenas um joelho. Nesse caso, foram feitos os dois joelhos para ter uma ideia global. Então, da mesma forma como a tomografia do crânio e da coluna, a gente consegue, devido ao grande número de imagens, a gente consegue reconstruir o joelho, as imagens do joelho. Então aqui, ó, por exemplo, estou reconstruindo aqui, reconstruir no plano coronal as imagens do joelho. Então, notem, a gente consegue, por exemplo, eu vou avaliar agora só um dos joelhos, tá? Tá aqui, ó. Vamos avaliar o joelho direito, tá? Então aqui eu consigo mudar aqui o plano, angular a imagem como eu quiser, né? Eu consigo aumentar um pouquinho a espessura do corte aqui, para ela ficar mais lisa. E aqui novamente a gente consegue ver o que o raio-x mostra lá. O raio-x mostrava o quê? Mostrava uma artrose femorotibial medial. Aqui também tem uma artrose, é mais bilateral, o paciente não é o mesmo, tá? Mas a gente tem aqui uma artrose femorotibial bilateral, né? Medial e lateral. E, claro, muito mais desse lado aqui, porque tem muito mais redução do espaço articular deste lado. Tá? A gente consegue também colocar a imagem no perfil, como eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui o perfil da tomografia computadorizada do joelho. Ó, a diferença é o seguinte, a gente consegue correr a imagem para lateral e medial, né? A gente consegue ver com mais detalhamento as superfícies corticais. O raio-x é uma única imagem que tudo fica sobreposto. Aqui não. Aqui a gente tem como avaliar o côndilo medial separadamente, o planalto tibial separadamente, e côndilo e planalto laterais, né? Planalto tibial laterais e cabeça da fíbula separadamente. Então, te dá mais acurácia para ver pequenas alterações que não estão sobrepostas no raio-x, né? Por exemplo, aquela paciente, se tivesse feito aqui, ia ter aquele corpo livre. A gente ia saber exatamente onde está localizado o corpo livre intraarticular, que é aquela calcificação que tinha no raio-x que a gente mostrou antes. Aqui, ó. Essa imagem aqui, tá? Então, voltando na tomografia, outra coisa que dá para ver mal e mal, assim, a espessura é a cartilagem. A gente consegue ter uma ideia de cartilagem, mas a gente não consegue dar muita informação acerca da cartilagem. Olha aqui, ó. A cartilagem nada mais é do que essa imagem mais cinzenta aqui, revestindo a cortical óssea. Na patela a gente consegue ver também aqui, ó, tem uma imagem mais cinza revestindo a cortical óssea da patela. Isso é a cartilagem. Mas a gente não consegue dizer que está normal ou está anormal só pela tomografia. Se, por exemplo, a gente tiver uma lesão grave de cartilagem, uma lesão osteocondral, que daí é uma lesão que pegou a cartilagem e comeu um pouquinho do osso, a gente vai ver facilmente na tomografia. Agora, se tiver uma lesão superficial na cartilagem, provavelmente a gente não vai conseguir dizer onde que está, porque é muito complicado de avaliar as cartilagens na tomografia. Para isso que existe a ressonância magnética. Tá? Então, basicamente, tomografia ela é utilizada quando o raio-x ele não mostra, digamos assim, o que o ortopedista queria ver, não teve acurácia suficiente. Tu pode optar por fazer ou um estudo tomográfico, se o médico está pensando mais numa lesão óssea, tá? Ou partir diretamente para uma ressonância magnética, se ele está pensando mais numa lesão de tecidos moles. O que são os tecidos moles? Os tecidos moles incluem, então, meniscos, ligamentos, tá? Aqui os cruzados, tendões, né? E a cartilagem. Então, esse aqui é um exame bem alterado, eu escolhi um bem alterado para vocês aqui,
Tem o derrame articular, que é esse branco aqui, ó. Essa é uma sequência T2, é igual à coluna que eu falei que e no crânio, né, o T2, o líquor fica branco, a água fica branca. Aqui é a mesma coisa, a água do derrame articular fica branca. Aqui tem um cisto, né, na fossa poplítea. E eu vou mostrar agora rapidamente um joelho normal para vocês, para ter uma ideia de como é que é um joelho normal. Aqui, ó, a gente consegue ver muito bem a tendão do quadríceps, tendão da patela, cartilagem patelar bem direitinha aqui. Tu pode olhar no plano que tu quiser. A gente faz geralmente 3 planos. São várias sequências, a gente vê aqui, ó, são 5, 6 sequências em 3 planos. Então aqui o plano axial a gente consegue enxergar muito bem até as camadas da cartilagem, tá? De revestimento. Isso aqui só a ressonância te permite, né, ver a cartilagem dessa maneira. A gente consegue ver ligamento, aqui o ligamento cruzado posterior, aqui o ligamento cruzado anterior. Então, lesões ligamentares, ressonância magnética é o exame mais indicado. Aqui a gente consegue ver ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial. Conseguimos ver também meniscos medial e lateral, tá? E qualquer edema ósseo, o edema ósseo ele vai se mostrar como uma área mais branca nessa sequência que ela é sensível ao líquido. Vai ficar uma área branca dependendo da área que o paciente bateu, né? Que teve a contusão óssea. A gente chama de edema ósseo medular. Vamos voltar na paciente aquela alterada. Então aqui, ó, é um paciente que tem artrose, né? E notem que tem uma redução do espaço articular bastante acentuada, muito parecida com aquele raio-x que eu mostrei para vocês. O espaço femorotibial medial está bem reduzido. O menisco ele está extruso, ele saiu um pouco para fora aqui. Tá? Tem uma ruptura do menisco, o menisco ele tem que vir até chegar aqui, ó, tem uma ruptura do menisco nessa porção aqui, a gente consegue dizer pela ressonância magnética, é a única técnica que consegue dizer isso. Tá? Raio-x e tomografia não é possível avaliar estruturas meniscais. Menisco lateral aqui está bem, tá? Ligamentos aqui estão bem, aqui aquele cisto que eu falei para vocês, né? Cisto poplíteo. E conseguimos ver também as cartilagens. Olhem as cartilagens. Então, um paciente com doença de cartilagem, com condropatia. Lembrem naquele paciente que eu mostrei a cartilagem patelar bem direitinho aqui, ó. Tá? Essa paciente aqui tem então perda da espessura, lesões cartilaginosas profundas. Então isso aqui é uma condropatia avançada da patela, tá? E lembrem que só a ressonância consegue ver esse detalhamento aqui. E a patela, então, aliás, a cartilagem ela é classificada em graus. Graus mais avançados, elas chegam perto do osso, e graus leves são graus que preservam relativamente a espessura da cartilagem e são lesões mais superficiais, tá? Então, acho que dá para ter uma ideia bem interessante da diferença entre as 3 técnicas, né? O raio-x para as situações mais básicas e situações iniciais, né? Onde a investigação inicial é geralmente com raio-x simples. A tomografia, quando se tem uma suspeita mais de uma lesão óssea traumática, a gente quer focar na estrutura óssea, ter mais detalhamento do osso, fazer um planejamento cirúrgico ou um controle pós-cirúrgico de uma lesão óssea. E a ressonância magnética é utilizada, então, a melhor técnica então para avaliar joelho, para avaliar articulações, porque permite então avaliar aquelas estruturas de partes moles, meniscos, ligamentos, tendões e a cartilagem de revestimento do joelho, tá? Fica um abraço para todos aí e obrigado pela atenção.